Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Voltei pela milésima vez, mas o importante é que eu não desisti desse canal. Eu ia fazer um vídeo, a princípio, contando algumas coisas que me aconteceram, contando sobre esse tempo que eu fiquei fora daqui do YouTube. Fiquei 1 ano e pouquinho sem postar. Eu acho que o último vídeo meu, se eu não me engano, foi de janeiro de 2024. Entretanto, todavia, eu voltei depois de um tempo e durante esse 1 ano, fora e sem gravar e sem publicar nada, aconteceram muitas coisas na minha vida, muitos altos e baixos, mais baixos do que altos. Passei por períodos difíceis, mas não é sobre isso que eu vim falar. Talvez eu grave um vídeo depois contando, sobre alguns acontecimentos da minha vida, caso vocês queiram, enfim. Apesar de que também eu tô um pouco mais reservada, eu tô preferindo não compartilhar muitas coisas da minha vida. Sei que talvez seria interessante compartilhar. Aqui é a Nina, tudo bem? Mas assim, eu não vou compartilhar, sabe? Eu acho que cada um tem a sua individualidade, as suas questões. Eu sei que são momentos difíceis para algumas pessoas e para muitas pessoas, na verdade, né? Mas cada um lida de um jeito e eu acho que, sei lá, a gente pode ir trocando ideia ao decorrer dos meus vídeos, porque a novidade é que eu voltei. E uma outra novidade é que eu quero fazer um projeto de desenvolvimento pessoal. Não gravei roteiro, tô fazendo esse vídeo muito no automático, porque eu sempre penso em gravar, mas antes eu penso em montar um cenário ideal, montar um cenário perfeito, e eu nunca tiro do papel e nunca ajo de verdade. Então dessa vez eu só liguei a câmera. Na verdade eu fiz, uma escova, sequei meu cabelo, fiz uma maquiagenzinha assim e tal, me preparei para poder gravar alguma coisa. E eu achei que uma oportunidade perfeita para voltar para gravar é o fato de eu ter começado a estudar um livro. Muitos sabem que eu gosto de ler, só que eu tenho o problema de começar e não terminar. E eu quero resolver isso agora em 2025. A gente está em fevereiro e eu comecei a ler muito para desenvolvimento pessoal, Napoleão Hill. Inclusive, deixa eu mostrar. Eu tenho um livrequinho muito fofinho de Napoleão Hill, que é um livro de bolso, aqueles livros de versão resumida. E eu comecei a ler esse, Mais Esperto que o Diabo. Eu falei, cara, tema interessante. Na real, eu comecei a ler muito despretensiosamente. Eu fui assistir um podcast do Joel J com o cara, eu não lembro o nome dele, eu acho que é Marcial. Ele é o cara que publica os livros do Napoleão Hill aqui no Brasil. E ele contou a história de como ele conseguiu publicar esse livro com o nome Diabo na capa. Enfim, é um podcast muito interessante que me despertou a vontade de ler. Eu tenho um box que eu comprei do Napoleão Hill com livros mesmo normais, aqueles livros maiores, versão completa, e veio até outras opções também de versão resumida. Esse daqui é o manuscrito original, que eu tô lendo também, mas eu tô focada muito em estudar esse. Então, o meu projeto é vir para este canal, mostrar para vocês o meu estudo. Tipo assim, estudar com vocês. Eu quero que vocês, vocês que gostam e tenham interesse de desenvolver pessoalmente, se autoconhecer e também desenvolver algumas questões que o livro aborda muito, vem comigo. Eu nem me perdi. Mas se você tiver a fim de estudar comigo, eu vou compartilhar com vocês o meu estudo. E como é que eu tô estudando? Não é só ler, eu tô lendo. Esse daqui, na verdade, eu tô lendo, marcando. Eu gosto muito de rabiscar livro, cara. Eu acho que isso é o que mostra que você realmente está prestando atenção e não tá lendo para depois esquecer. Isso acontece muito comigo.
Eu, às vezes, leio e não lembro o que eu li, enfim. Então, por isso que eu resolvi estudar o livro. Esse livro de O Mais Esperto que o Diabo, ele é uma entrevista com o diabo. E eu não gosto de falar a palavra diabo, eu acho meio ridículo. Eu não gostar de falar, mas eu tô tratando como o esquisito. Tem uma parte, eu acho que é no início, que antes de começar a entrevista, ele pede para ser chamado de Vossa Majestade. Aí eu tô assim, né, tipo, querido. Aí, pra não acatar, eu sou muito besta com algumas coisas. Até achei aqui, olha. A primeira pergunta: descobri o código secreto pelo qual obtive sucesso a seus pensamentos. Vou fazer perguntas simples, exijo respostas diretas e verdadeiras. Está pronto para a entrevista, senhor diabo? Aí a resposta dele é sim, estou pronto, mas você se dirigirá a mim somente como Vossa Majestade. Então, assim, querido, estou me dirigindo a essa entrevista aqui, não como Vossa Majestade, eu estou falando que ele é o esquisito. E como que eu estou estudando? Eu estou lendo, tendo a minha própria compreensão, mas eu estou usando muito o ChatGPT. Cara, o ChatGPT sabe tudo da minha vida. Não sei se você também conversa com ele e tal, mas eu converso muito com o chat e, obviamente, né, com limites, né, do que é real e do que é uma inteligência artificial. Mas o chat é uma ferramenta muito poderosíssima, principalmente para a questão de estudo. E então, assim, eu tenho o meu entendimento, mas fica fica muito mais compreensivo eu detalhar um pouco mais sobre o que eu entendi com o chat e sobre o que está falando no livro também. Então eu leio para ele, ele me explica e eu vou trocando ideia, basicamente é isso. E vamos lá, eu fiz algumas anotações, tem 3 dias que eu tô estudando todos os dias. Após o meu trabalho, eu chego em casa, faço minhas coisas, tomo meu banho e sento aqui para estudar. E tá sendo uma experiência muito incrível. E, cara, não tá sendo muito pesado para mim, apesar de que eu chego cansada e tal. Mas tá sendo tão gostoso me desenvolver dessa forma. E o livro, ele é tão abrangente sobre questões que a gente precisa acordar para a vida, que, cara, tá sendo muito gostoso chegar em casa, tomar meu banho e ter esse compromisso de estudar. Como eu falei, eu não fiz repertório, eu não fiz script, nada do que eu vou dizer aqui, mas eu vou compartilhar com vocês as minhas anotações. Vamos lá. O que eu anotei aqui? Uma perspectiva única e bastante profunda sobre os desafios da vida e da mente humana. Está na hora de dormir. Nossa, Alexa, muito obrigada por cortar meu vídeo. Ignore. Vamos lá, o livro ele começa assim: medo é uma ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota esse diabo, quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. É mais que isso. É uma conexão direta com forças irresistíveis do universo que apoiam o homem que não acredita em fracasso e derrotas, senão como experiências meramente temporárias. Tô nervosa. Tô lendo... Enfim, gente. Meramente temporárias. Vamos lá, eu acho que só isso já fala por si próprio, né, gente? E uma coisa que eu marquei aqui foi a fé inabalável em si mesma. Eu acho que isso tem a ver com a autoconfiança. Eu tenho que desenvolver muito isso, porque eu não tenho autoconfiança em mim. Mas eu tô adquirindo aos poucos. Vamos lá. O que é esse diabo? Esse diabo, eu anotei aqui: consisto em energia negativa. Isso que eu anotei é sobre a primeira pergunta que é feita para o diabo.
Primeiro tem aquela questão dele pedir para ser chamado como Vossa Majestade, o esquisito. Aí a pergunta é: com que direito você exige tal pensamento, ou tal tratamento? Aí ele fala: você deve saber que controlo 98% do seu mundo. Não acha que isso é motivo suficiente para me conferir um título de realeza? Depois vocês vão entender o que é esse 98%, gente. Esse livro é absurdo, ele é sensacional. Comece me contando onde mora e descreva sua aparência física. Aí ele responde: aparência física? Não tenho corpo físico. Sou uma besta. Não sou uma besta com um garfo e um rabo pontudo. Consisto em energia negativa. Ocupo metade de cada átomo de matéria física e de cada unidade de energia mental e física, ou seja, né? Negatividade. Isso aqui me pegou muito. Alienação. Cara, vamos lá, vamos prosseguir. E uma coisa que eu anotei aqui. Negativa, eu coloquei esquisito. Do outro lado, eu coloquei positivo, que é Deus. O que tipo, eu pensei sobre o que ele diz ser, que ele consiste na negatividade. Tudo que é ruim, tudo que é negativo é o esquisito, é o diabo. Deus, ele é amor, ele é esperança, ele é paz, ele é harmonia, ele é cura, ele é confiança, ele é gratidão, ele é prosperidade. Deus é a parte positiva da vida, é a parte positiva do mundo, sabe? E quando eu percebi isso, me veio na cabeça um versículo lá de Filipenses 4:8, que eu até anotei aqui, isso não tá no livro, veio na minha cabeça. Nesse versículo ele diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. A minha luz apagou. Seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Você já parou para pensar que a gente está o tempo todo pensando coisas, não pensando coisas negativas, mas sempre olhando coisas, o lado ruim das coisas, ou sempre preocupado com alguma coisa, sempre ansioso com alguma coisa, sempre agitado com alguma coisa. A gente é dominado por essas forças, essas influências negativas o tempo todo. Gente, sinceramente, eu não conheço uma pessoa que esteja 100% em paz. Eu acho que isso é meio impossível. Mas, em contrapartida, eu vejo muita gente preocupada, muita gente ansiosa, muita gente doente com algumas questões, tanto físicas quanto mentais, sabe? E, velho, e eu falo doentes assim, no sentido de doença, e tenho aqui mais pra frente falando sobre isso. Gente, esse livro é sensacional, eu tô simplesmente encantada. Mas vamos prosseguir aqui. Eu li, né? Eu não sei se eu posso ler, gente, se tem direitos autorais, eu não sei se eu posso compartilhar esse livro. Nem pesquisei sobre isso. Mas eu acredito que não deva ter problema. E também não tô preocupado com o tempo de vídeo. Então, se você quiser ficar aqui comigo, cara, vamos junto, vamos crescer juntos, vamos construir uma comunidade, sabe? Eu tô muito focada em ter um projeto de realmente buscar pessoas que queiram evoluir e com esse vídeo até mesmo ajudar de alguma forma as pessoas a acordarem para a vida e tomar o controle das suas próprias vidas, sabe? E eu não tô falando isso somente para as pessoas, eu tô falando isso para mim também, porque isso daqui tá no início, eu estou começando agora a me desenvolver e a entender que eu é que controlo a minha vida, sabe? As minhas decisões, as minhas ações. Eu sou uma pessoa muito, não religiosa, mas eu sou cristã, eu confio muito no poder divino, no poder de Deus, eu confio muito em Jesus, em tudo que Ele fez por mim e por você, sabe?
E eu ficava muito alienada, achando que as coisas teriam que acontecer na minha vida por intermédio de Deus. Mas eu tenho percebido que, cara, isso é alienação, sabe? As coisas acontecem na nossa vida por ações nossas, e Deus vai intercedendo e ajudando a gente em cada passo de fé que a gente dá. Então, eu espero que eu consiga te ajudar a acordar para isso e te ajudar também a desenvolver, assim como eu tô na esperança de me desenvolver. E eu já tô vendo frutos disso, sabe? Só de estar aqui gravando o vídeo já é um sinal de que eu tô agindo. E eu acho que isso é muito importante na nossa vida, é a gente querer as coisas, mas também agir, sabe? Dar um passo de fé e não esperar as coisas acontecerem. Mas vamos seguir aqui, gente. Ele falou que consiste em energia negativa. A outra pergunta, né, da entrevista, é uma entrevista com o esquisito. Se Vossa Majestade, o esquisito, ocupa somente metade da energia e da matéria, quem ocupa a outra metade? Aí ele responde: a outra metade é ocupada pela minha oposição, o que vocês chamam de Deus. Representa o lado negativo de tudo, incluindo os pensamentos negativos de vocês, humano. Minha oposição controla o aspecto positivo. É aquela coluna que eu mostrei, tipo, o negativo, o esquisito, e o positivo, Deus, e tudo de bom que vem dele, que é a fé, a esperança, a gratidão, enfim. Próxima questão. Vossa Majestade, o esquisito. Eu me recuso em chamar esse esquisito de Vossa Majestade. O esquisito deve dispor de muitas ferramentas para acessar a mente humana. Descreva-as. Aí ele responde: um de meus instrumentos mais astutos é o medo. Planto sementes de medo que crescem com pensamentos negativos. Os 6 medos mais efetivos são o medo da pobreza, da crítica, da perda da saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. Aí, na minha anotação, eu coloquei que é tipo a ideia que eu venho trocando, né, com o ChatGPT enquanto eu leio o livro, né? Medo é uma emoção poderosa que nasce de pensamentos negativos e é uma das principais ferramentas do diabo para controlar a mente humana. Ele se manifesta em vários aspectos da vida, como medo de pobreza, medo da crítica, medo da saúde, medo do amor, medo da velhice, medo da morte. Quando alimentado, o medo cresce e nos paralisa, afastando-nos de ações positivas e da confiança em Deus. Ele pode nos fazer tomar decisões baseadas na insegurança e na ansiedade, em vez de na fé e no otimismo. Muito forte. Por muito tempo, eu sempre fui uma pessoa muito corajosa, mas por muito tempo eu fiquei muito paralisada com medo, sabe? E a gente tem que ter presença para isso, a gente tem que ter consciência disso, sabe? Para poder lidar. Como é que você vai lidar com um problema se você não sabe qual é o problema, sabe? Então, o medo é um problema. Seguindo. Conte mais sobre o mundo em que habita. Tempo e espaço não existem para mim. Sou energia. Meu lugar favorito é a mente das pessoas. A quantidade de espaço que ocupo na mente depende do tipo de pensamento do indivíduo. Aqui na minha anotação, energia. O único lugar onde ele realmente habita é na mente das pessoas. Ele ocupa a mente humana de acordo com o tipo de pensamento que a pessoa alimenta. Quanto mais negativo ou destrutivos forem os pensamentos, maior será o espaço que ele ocupa na mente da pessoa. Isso reforça a ideia de que o pensamento que cultivamos tem grande poder sobre a nossa vida e que os negativos, como os medos que mencionamos antes, que é o da pobreza, o da doença, o do amor, enfim, permite que a negatividade se instale e se fortaleça dentro de nós. Seguindo, e quanto à sua oposição? Meu oponente, Deus, controla todas as forças positivas do mundo,
como o amor, a fé, a esperança e o otimismo, e de todas as leis naturais do universo. Entretanto, essas forças são ínfimas em comparação às que operam na mente humana sobre o meu controle, no caso, o controle do esquisito. Não tenho medo não tenho intenção de controlar estrelas e planetas, prefiro controlar mentes humanas. O diabo afirma que a sua oposição, Deus, controla forças positivas do mundo, como o amor, a fé, a esperança e as leis naturais do universo. No entanto, ele prefere focar nas mentes humanas, que apesar de pensamento de pequenos em comparação com o universo, são muito mais suscetíveis ao controle. O diabo vê as mentes humanas como um terreno fértil para semear pensamentos negativos, pois é aí que as escolhas são feitas e onde ele pode exercer o seu maior poder. Eu anotei aqui que a ideia central do livro, de que a mente humana é constantemente influenciada por forças tanto positivas quanto negativas, o diabo, nesse caso, representa tudo que é destrutivo e contrário ao progresso humano, enquanto Deus está associado ao que há de bom, construtivo e voltado para o crescimento e para o sucesso. Aqui foi um estudo que eu fiz no dia 11 de fevereiro. Eu coloquei vulnerabilidade, fraqueza, tempo, energia. A pobreza é a sua principal ferramenta. Cara, isso me pegou muito. Em tempo de crise, em tempo que o dinheiro tá curto, sabe? Em tempo de contas chegando e dinheiro, por pouco dinheiro. Isso gera na nossa cabeça um sentimento de frustração, um sentimento de impotência, sabe? E isso me pegou porque realmente, velho, a pobreza é algo que o diabo, que o esquisito, ele parece que ele tem um domínio maior sobre isso, sabe? E aqui a próxima pergunta, não sei se tá ligado com isso que eu anotei. Mas vamos lá. Como Vossa Majestade, o esquisito, adquiriu força de maneira... Como a Vossa Majestade, o esquisito... Não vou deixar de falar esquisito, gente. Desculpa, você tá ficando chato. Como o esquisito adquiriu força e de que maneira a mantém? Aí ele respondeu: me aproprio do poder da mente dos humanos. Minha maior arma é a pobreza. Tá ligado com isso aqui que eu escrevi? A pobreza tira dos homens a capacidade de pensar e os torna uma presa fácil para mim. Outra grande arma é a doença. Um corpo doente desencoraja o pensamento. Eu não fiz muita anotação sobre isso, mas eu acho que não precisa falar muita coisa, né, gente? Não escrevi muito sobre isso. Mas enfim, não precisa de muito, né? Aqui ele fala que a pobreza tira dos homens a capacidade de pensar e os torna uma presa fácil para mim. Ou seja, a gente fica tão atordoado com dívidas e com escassez, sabe? Que a gente fica sempre alimentando coisas ruins na nossa cabeça em relação a isso. E eu tô aos poucos aprendendo a ter fé, sabe? De tá pouco, mas tá dando, é o suficiente, tô conseguindo me manter, tô conseguindo manter a minha casa. E não se desesperar, sabe? Eu acho que a gente tem que estar presente para esse domínio ruim, sabe? Pra gente não deixar ser dominado por isso. Enfim, essa parte aqui, alienação. Cara, isso daqui também me pegou demais. Eu acho que o livro inteiro, gente, assim, desde quando eu comecei a estudar, eu tenho percebido muita coisa, assim, que tá fazendo muito sentido, que antes eu já ouvi falar e que antes eu já pensei, mas nunca me aprofundei sobre. Não sei se eu faço isso hoje, já são 24 minutos de vídeo.
Mas eu acho que eu vou fazer assim, sabe por quê? Porque é um estudo, então amanhã pode ser que eu grave outro vídeo estudando junto com vocês e com o chat. Que aí a gente vai trocando ideia junto, o que vocês acham? Comentem. Vamos lá, alienação. Isso me pegou muito também. Diga qual é o seu truque mais inteligente para capturar pessoas. Minha arma mais poderosa é o hábito da alienação. Quando uma pessoa começa a se alienar, dirija-se para as portas do que vocês chamam de inferno. Olha que pesado, gente. Alienação é uma palavra poderosa. Ela se refere ao estado de alguém que está desconectado de sua própria essência ou da realidade ao seu redor. Muitas vezes porque está sendo manipulado ou influenciado de alguma forma. No contexto do livro, isso pode se referir a como o diabo, o esquisito, usa as condições externas, como a pobreza, a doença, para afastar as pessoas do seu próprio poder, fazendo com que elas não consigam perceber a real capacidade que tem de mudar a sua vida. O poder, que poder que é? É de agir conscientemente, cara. A gente tá muito no piloto automático, muito. A gente tá sendo levado, desculpa, eu tenho que falar por mim. Eu tô sendo muito levada pela vida, sabe? Reagindo às coisas que me acontecem ao invés de fazer as coisas acontecerem, igual eu falei no início do vídeo. Aí aqui prosseguindo fala, Deus também se manifesta quando usamos as ferramentas que Ele nos dá. Eu acho que esse ponto aqui foi o ponto em que eu troquei ideia com o chat, falando sobre a minha resistência em falar que eu sou dona do meu destino. Manuel quer sair, eu preciso abrir a porta. Então, eu ficava muito resistente, falando que não, Deus é o dono da minha vida, e obviamente, mas eu me isentava de total responsabilidade de ações que eu devo tomar para direcionar a minha vida, sabe? E aqui fala, Deus também se manifesta quando usamos as ferramentas que Ele nos dá, como a inteligência, a capacidade de tomar decisões, de aprender, de agir, para melhorar a nossa vida e a vida dos outros. Isso é uma parceria entre o poder divino e o nosso esforço pessoal. Cara, isso daqui foi uma chinelada na minha cara que eu precisava tomar. Enfim, vamos lá. Eu anotei, tenha fé em si mesmo. Aí anotei também a definição de alienação. É a perda da capacidade de pensar de forma independente, sendo controlado por influências externas sem refletir criticamente. O diabo afirma que seu controle... isso daqui é muito pesado, velho. Eita, desculpa. Comece contando como e quando o esquisito, a vossa majestade, adquire o controle do ser humano. Aqui ele fala, meu controle inicia-se na juventude. Algumas vezes lanço as bases antes da pessoa ter nascido, manipulando a mente de seus pais. Algumas vezes ajudo a trazer as pessoas ao seu mundo com mente fraca, fornecendo a elas a fraqueza de seus ancestrais. Vocês chamam esse princípio de hereditariedade física. Após o nascimento, uso o que vocês chamam de ambiente e o princípio do hábito. Entro na mente e estabeleço hábitos que levam à dominação. O diabo afirma que o seu controle começa antes do nascimento, manipulando os pais e transmitindo fraquezas hereditárias. Após o nascimento, ele usa o ambiente e os hábitos para dominar a mente da pessoa, criando um controle profundo desde a juventude. E para por aqui meu estudo, galera.
Ontem, na verdade, eu só li. Ontem eu não anotei nada, eu tava com muito sono, muito cansada, mas eu sentei aqui e li, mas eu não fiz a minha anotação. Vou fazer isso daqui a pouco. E não vou gravar, porque esse vídeo já tá com meia hora e eu acho que já é tempo suficiente pra um vídeo. Na verdade, devia ser menos, mas tudo bem, pra um começo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não sei se ficou legal da forma que eu fiz, mas feito é melhor que perfeito. E se você gostou, deixa seu like, fortalece pra eu voltar, porque senão não tem... Mas enfim, eu ia falar, senão não tem sentido vir aqui. Mas eu acho que primeiro o sentido tem que fazer pra mim e depois pra vocês. E eu espero que tenha sido um conteúdo bom pra vocês, porque pra mim tá sendo muito maravilhoso estudar isso e me desenvolver pessoalmente. Busquei por muito tempo na minha vida competências técnicas e competências pro mercado de trabalho. E hoje, com 30 anos, eu vejo que a gente precisa se conhecer. E que o autoconhecimento, ele é a chave para uma transformação, tanto profissional quanto pessoal, sabe? Saber o que você gosta e o que você não gosta, o que você permite, o que você não permite, enfim, isso é essencial. Eu espero que vocês tenham gostado, de coração, assim, não foi nada planejado, eu só quis vir e fazer, eu só vim aqui para poder agir de verdade e não ficar à deriva da vida, como o livro aqui diz. Eu espero que vocês tenham gostado, de coração. Deixa seu like, comenta aqui um emoji de nerdzinho ou um emoji de livro, para eu saber que você ficou até o final. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!